Bom, continuando nossa aula aí sobre acústica, nós vamos analisar agora as qualidades fisiológicas do som. O ser humano, o nosso ouvido, ele é capaz de identificar certas características dos sons. Essas características, elas são denominadas qualidades fisiológicas do som, que são a altura, a intensidade e o timbre. Então, muita gente confunde isso aí, o que é som alto, o que é som intenso. Vamos identificar as diferenças, né? Então, a primeira qualidade fisiológica do som é a altura do som. O que é a altura do som? A altura do som é uma qualidade sonora que se refere à frequência das ondas sonoras. Mas, gente, vamos relembrar o que é frequência? A frequência ela é uma característica das ondas que está relacionada ao número de oscilações realizadas por unidade de tempo. Quanto maior o número de oscilações feitas, realizadas, completadas por unidade de tempo, maior é a frequência. Então, olha um exemplo aqui que eu fiz. O som não é uma onda desse jeito, não é uma onda transversal, mas só para vocês analisarem. Olha, nós temos aqui nesse primeiro desenho uma onda que faz uma oscilação, duas e meia. Então, e aqui nós temos uma onda embaixo que faz uma, 2, 3, 4, 5 oscilações no mesmo espaço. Então, esse mesmo espaço nós estamos analisando como o mesmo intervalo de tempo. Então, aqui nós temos uma onda de baixa frequência e aqui nós temos uma onda de alta frequência. Então, a frequência tem a ver com o número de oscilações completadas por unidades de tempo. Então, a altura do som é uma qualidade sonora que relaciona-se com a frequência e não com o volume. Que é isso que eu coloquei aqui, ó. Uma observação. A frequência do som não está relacionada ao volume do som ouvido. Ela está relacionada ao fato do som ser mais fino ou mais grosso, mais agudo ou mais grave, como nós vamos ver aqui, ó. Por exemplo, um som alto na física, na acústica, né? Um som alto na acústica, ele é um som alto é um som que possui alta frequência. Alta frequência significa que ele é mais fino, ele é mais agudo, ele tem mais oscilações por unidade de tempo. É isso que significa. Som alto na acústica é som de alta frequência, é um som mais agudo, é um som mais fino. E o som baixo, ele é um som de baixa frequência, ele é um som mais grosso, mais grave. Então, um som mais fino e agudo. Um som mais grave, um som mais baixo, ele é um som mais grave, mais grosso. Agora, o nosso ouvido, o ouvido humano, ele só consegue perceber, captar, ouvir sons cujo intervalo de frequência está entre 20 e 20 mil Hz. Lembrando que a unidade de frequência é o Hertz no sistema internacional. 1 Hz significa que esse som faz uma oscilação por segundo. 20 Hz são 20 oscilações por segundo. 20 mil Hz são 20 mil oscilações por segundo. Mas nem todo ouvido humano consegue perceber todos esses sons de 20 a 20 mil Hz, não, captar, ouvir. Então lembre-se, o ouvido humano, ele só ouve, ele só percebe, capta sons de 20 a 20 mil Hz. Mas nem toda pessoa consegue ouvir todos os sons nessas frequências. Então, por exemplo, o ouvido humano, pessoas mais velhas, por exemplo, não que uma pessoa acima de 40 anos já está velha, mas à medida que a idade aumenta, nem todos os sons vão ser ouvidos. Então, eu vi uma pesquisa que pessoas acima de 40 anos já não conseguem ouvir sons cuja frequência é maior que 12 mil Hz, né? Então, se fizer um som de 12 mil Hz para cima até 20 mil, ela já não consegue perceber, ela não consegue ouvir, captar nada. Então, para o ser humano, nós temos aqui que o intervalo audível é de 20 a 20 mil Hz. Então, nós temos também uma outra coisa interessante, que é o seguinte: a frequência da fala dos homens ela é mais grave. Os homens geralmente emitem sons que estão no intervalo de 100 a 125 Hz. É um som mais grosso, mais grave.
Já a mulher, né, as mulheres têm uma frequência de fala que está no intervalo de 200 a 250 Hz, é um som mais fino. Lembre-se, o som mais fino, mais agudo, ele tem frequência maior. O som mais grave, o som mais grosso, ele tem uma frequência, uma altura menor. Então vamos associar altura com frequência. Som alto, alta frequência, ele é mais fino, mais agudo. Som baixo, ele tem baixa frequência, ele é um som mais grosso, mais grave. Então a voz dos homens tem baixa frequência, a voz das mulheres tem alta frequência. Né? Comparando aqui. Outra coisa é o seguinte: sons abaixo de 20 Hz, eles não são captados pelo ouvido humano, mas eles podem ser captados por alguns animais, como cães, elefantes e aranhas. Esses sons nós não percebemos que estão abaixo de 20 Hz, eles são chamados de infrassons. Infra quer dizer abaixo de 20 Hz, né? Já os sons acima de 20 mil Hz, eles não são captados pelo ouvido humano, mas eles podem ser ouvidos, podem ser captados por alguns animais, como os cães, morcegos, golfinhos, gatos, etc. Então, esses sons acima de 20 mil Hz, eles são chamados de ultrassons, ultra, acima. Então, o que é infrassom? São sons que estão abaixo de 20 Hz, essa é uma referência para o ser humano. Infrassom e ultrassom é uma referência para o ser humano. Infrassons são sons não captados pelo ser humano que estão abaixo de 20 Hz. E ultrassons são sons que não são captados pelo ouvido humano e que têm frequência maior que 20 mil Hz. Outra coisa que a gente pode analisar que é interessante. Para o ser humano, então, vamos fazer um resumo. Todos os sons que estão entre 20 e 20 mil Hz está no intervalo normal, audível. Lembrando que nem todas as pessoas vão ouvir esses sons de 20 a 20 mil Hz. Como eu disse, pessoas acima de 40 anos, não são todas, isso depende muito, varia muito de pessoa para pessoa, mas às vezes não ouve sons já mais altos, acima de 12 mil Hz. Abaixo de 20 Hz, para o ser humano, nós temos os infrassons. Acima de 20 mil Hz, nós temos o ultrassom, que é muito usado na medicina, né? Para alguns animais, como o cachorro, né? Os cachorros, o ouvidinho do cachorro é um dos melhores aí da natureza. Eles conseguem ouvir de 15 a 50 mil Hz, ou seja, o cachorro, gente, ele ouve infrassons e ultrassons comparado com o ser humano. O gato, ele já ouve sons no intervalo de 60 a 65 mil Hz, também um ultrassom bom aí em relação ao ser humano. O morcego, um dos melhores ouvidos aí na natureza também, ele capta sons de 1000 a 120 mil Hz. Né? O morcego, ele seguiu o tempo todinho por ultrassons, ele emite um ultrassom. Aquele ultrassom vai se propagando, se tiver um obstáculo, ele é refletido, o ouvidinho do morcego capta, então ele não passa ali. Se ele emitir um ultrassom e aquele ultrassom não for refletido, ele sabe que ali na frente dele tem um obstáculo, então ele não vai passar, né? O golfinho emite sons de 10 mil a 240 mil Hz, o elefante de 10 Hz a 10 mil Hz. Vamos relembrar a questão do morcego. O morcego, ele seguia por ultrassom. Se ele emitir um ultrassom e aquele ultrassom for refletido, ele sabe que ali tem um obstáculo, então ele não vai passar. Se ele emitir um ultrassom e aquele ultrassom não for refletido, ele sabe que ele pode seguir em frente, porque a visão dele é muito ruim, tá certo?